Bom, quando a gente fala de constelação familiar, nós estamos falando de uma estrutura de conhecimento e de leis que, quando nós aplicamos em nossa vida, em todas as áreas, nós percebemos grandes mudanças. As pessoas muitas vezes estão acostumadas a utilizar a constelação familiar apenas como uma ferramenta de diagnóstico para identificar onde o ponto cego do problema que eu estou vivendo, eu não estou conseguindo enxergar. Ela pode ser usada dessa forma, mas ela também pode ser usada como uma ferramenta de transformação, que é como eu trabalho. Então, eu não utilizo só as constelações como um movimento sistêmico. Eu utilizo para identificar a origem dos conflitos e, a partir dessa identificação, nós utilizamos outras ferramentas como hipnose, regressão, reprogramação mental, para que de fato você saia daquela dor, você saia daquele ponto cego e comece a enxergar por outro ponto de vista o desafio que você está vivendo. Muitas pessoas buscam as constelações familiares para os relacionamentos. E Bert Hellinger, quando nos trouxe, as constelações, ele trouxe como a ciência dos relacionamentos. Então, para você se relacionar, existe uma ciência, existe um contexto de informações extremamente importante, que são as leis sistêmicas para você se relacionar. Isso se relacionar na sua família, isso se relacionar com os seus pais, se relacionar no seu trabalho, na sua profissão, com os seus filhos. Então, tudo na vida é relacionamento, inclusive dinheiro. Dinheiro é uma dinâmica de relacionamento. Quando eu não estou estruturada nas leis, ou seja, na ordem, no equilíbrio, no pertencimento com o meu pai e com a minha mãe, naturalmente esse bloqueio vai surgir em todas as áreas da minha vida. Então, eu posso ter problemas na minha carreira, no meu trabalho, posso ter problemas no meu relacionamento amoroso, eu posso ter problemas na minha autoestima, no meu olhar sobre a vida. A maioria das pessoas olha a vida com pesar, com uma dor, com um sofrimento, assim como eu olhava também. Então, para mim, viver era sofrer, era angústia. Eu questionava Deus, eu falava, meu Deus, se é para viver assim, por que eu nasci? De tamanha dor que eu tinha na alma. Quem me olhava de fora, imaginava que eu era uma pessoa normal, que eu não tinha problemas. Mas só eu sei o quanto a minha alma gritava por uma cura. E essa cura ela só veio a partir do meu conhecimento sobre mim, né? Aquilo que a gente fala, autoconhecimento e desenvolvimento. Então não basta só você se conhecer. E se conhecer é a primícia, é o princípio de tudo, porque quanto mais eu me conheço, mais clareza eu tenho sobre os meus pontos de vista, sobre aquilo que de fato faz sentido para a minha vida, sobre para onde eu vou, sobre os meus valores, sobre aquilo que eu não abro mão. E muitas vezes eu estou abrindo mão de coisas importantes para mim, para agradar o outro. E aí a gente entra nas dinâmicas inconscientes de necessidade de agradar, de necessidade de ser visto, porque a gente lá dentro do nosso clã familiar, nós não nos sentimos presentes. Porque a forma com que eu julgo os meus pais, tanto na arrogância de achar que eles são piores do que eu, e tanto na arrogância de achar que eles são menores do que eu. Nossa, coitadinho da minha mãe, coitado do meu pai, são sofridos. E a gente tem esse olhar de sociedade, de quando a gente identifica, e a gente tem essa dó dos nossos pais. E Bert Hellinger diz a seguinte frase quando ele diz que os nossos pais são grandes. O que a gente está dizendo em falar ser grande? Ser grande é aquele que de fato é maior para carregar problema. Então, pensa só, quando você vai carregar coisas num carro, você tem o carro certo para carregar, para fazer mudança. Então, pode ser que você tenha um caminhão grande, dependendo da mudança para você carregar. E você tem um carro. Então, traz essa analogia. O seu pai e a sua mãe é um caminhão e você é um carro. Quem tem mais capacidade de carregar? São eles, porque se você vai colocar o peso no seu carro, você vai entortar seu carro, você vai acabar com a estrutura do seu carro. E é isso que a gente faz com o nosso corpo. Então, problemas de coluna
Eles vêm porque nós temos um olhar de que os nossos pais são incapazes de conduzir a vida deles. E isso tira a força dos nossos pais. Porque a gente está dizendo, eu, com o meu carrinho pequeno, eu sou melhor no sentido de eu posso fazer mais viagens que você. Tem aquela frase clássica, né? É muita areia para o caminhão, mas eu faço 2 viagens. Só que aí eu desgasto quando eu quero fazer 2 viagens. E às vezes a gente está fazendo várias viagens para carregar o peso dos nossos pais. E eles foram preparados por Deus para nascer antes de nós, porque eles têm muito mais capacidade. Por mais que você olhe os seus pais de coitados, ou mesmo que você julgue os seus pais de incapazes. Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Como eu julgava, né? Meu pai é ignorante, meu pai é isso, meu pai é aquilo. E quanto mais a gente entra nessa dinâmica de julgamento, mais a gente se enfraquece. E aí tem um trecho na Bíblia que diz assim: quando fraco eu estou, de fato eu estou forte. E as constelações, elas te deixam fraco, no sentido de que olhar para nossas dores nos enfraquece. Mas é aí que você ganha força. Então, quando você se coloca para fazer uma constelação, ou seja, para olhar aquilo que está oculto, para olhar aquilo que está escuro e você não está enxergando, mais forte você consegue se posicionar na vida. Ou seja, quanto mais forte eu sou, menos problemas eu tenho. Porque os problemas vêm para me fortalecer. E aí, se eu aprendo com eles, eu treino, né? Pensa quando a gente vai para uma academia, a gente precisa treinar a musculatura, você não pega peso forte. Daqui a pouco, aquele peso forte, quando você treinou a tua musculatura, já não é mais necessário, não é mais forte, você precisa aumentar o peso. Essa é a vida. Então, o problema que você tem hoje é porque você não tem estrutura e conhecimento emocional e sistêmico, por isso que eles parecem problemas insolúveis. Você não consegue enxergar a solução nisso. Então, quando a gente começa a olhar através das constelações, inclusive pessoas que geram muita dívida, são pessoas que têm uma capacidade gigantesca de gerar dinheiro. Então, quando a gente está só olhando sobre o lado da dor e do peso, de fato parece que aquilo não tem fim, que a gente não vai sair daquilo nunca. Mas quando eu começo a enxergar aquilo com possibilidade, com potência, então se eu tenho potência de destruição, eu tenho potência de construção. É esse olhar que as constelações conseguem te ajudar de uma maneira muito mais efetiva, simples e rápida. Vai ser fácil? Nunca dissemos que ia ser fácil. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele falou que era possível, que podia ser simples, mas que você precisava passar por um processo. E o processo, ele requer abrir mão de algumas coisas momentâneas para que você possa ter algo no futuro. Então hoje, para você que está com uma vida completamente desequilibrada, o dinheiro travado, está devendo, está cheio de problema nos relacionamentos, está sozinho ou não consegue se relacionar. Quando você está no caos, de fato, a pessoa que está no caos é a pessoa que mais tem solução dentro da minha metodologia. Meu trabalho, hoje, ele se baseia em transformação. Então, os clientes que chegam a mim são clientes que estão no estado de desespero. Já chegaram no seu limite. E muitos dizem, Sirlene, você é a última chance que eu tenho. É a última vez que eu vou tentar, porque eu já tentei de tudo. 80% dos meus clientes chegam com essa perspectiva. Eu já tentei de tudo e eu não sei mais o que fazer. E são esses que a transformação é necessária. São esses que precisam viver um processo. E precisam viver uma imersão dentro deles. Precisam conhecer, ter o conhecimento sistêmico, o conhecimento psíquico das suas emoções, o mental, e o conhecimento espiritual sobre o porquê que você veio sofrer essas dores. Qual aprendizado você tem? Qual é a tua missão com isso? Porque a sua maior dor é a sua maior força. E eu digo para vocês que a minha maior dor é não enxergar fisicamente. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas eu tenho uma deficiência visual de bastante comprometimento na visão. E isso é o que me fortalece em enxergar além daquilo que vocês não veem sobre vocês. Então eu tenho uma capacidade intrínseca
de enxergar além dos meus olhos físicos, enxergar a sua potência, enxergar o seu caminho de solução, porque você não está enxergando. Quando você chega a mim, você muitas vezes acha que você vai fazer uma constelação e que tudo vai mudar. Isso é possível? Com certeza. Isso já aconteceu. Eu já vi muitos milagres acontecerem através de uma constelação. Mas como Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E se depender da minha fé, eu tenho certeza que a sua transformação é muito mais rápida do que você imagina. Mas claramente eu dependo da sua fé, do seu esforço, da sua vontade de sair disso. E isso vai requer de você autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Mas se lembre o que é esse autoconhecimento. Eu preciso conhecer minhas emoções, os meus traumas, os meus gatilhos, a minha raiz, a minha gestação, as minhas memórias gestacionais. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, não é sobre livros, sobre coisas externas. Nós estamos falando sobre se conhecer diante de você mesmo. Quais são os seus traumas? O que aconteceu na sua gestação que te fez hoje ter os resultados que você tem? Sim, 80% dos nossos desafios na vida adulta vem da nossa gestação e do nosso parto. A forma que você nasceu determina o caminho que você vai trilhar. E se o seu parto foi difícil, você vai escolher situações difíceis. Então, o que é um parto difícil? Um parto de cesárea, um parto de fórceps. A sua mente é moldada a sempre escolher caminhos difíceis. Esses caminhos se tornam pesados. Por quê? Inconscientemente é natural para você que tudo seja difícil. Porque para você chegar ao mundo foi muito difícil. Então, se você passou algo comprometedor na sua gestação, é assim que você enxerga a vida. Eu nasci de fórceps. Então, a minha percepção da vida é que tudo era difícil. Tudo era difícil. Então, logo eu olhava as coisas, meu Deus, que dificuldade, que dificuldade. Então, foi um processo de eu mudar a minha mentalidade para eu enxergar a potência do meu nascimento, a força que eu tenho a partir da ressignificação dessa memória. Então, quando criança, eu tinha muitos sonhos, eu sempre fui extremamente sonhadora. E estimular esses nossos sonhos é que nos trazem a realizar. E muitas vezes a gente está tão viciado em dificuldade, tá? Porque vício, ele também se manifesta de várias formas. Vício de pobreza, vício do difícil, vício do não consigo, vício da procrastinação, vício de não dar certo, vício do fracasso. Tudo isso é vício. O que é o vício? É algo que acontece sem que você perceba. É mais rápido do que a sua percepção. Então, o seu inconsciente já está programado. Por exemplo, você está tão programado a ir para o seu trabalho de carro que você vai mesmo sem perceber. E quantas vezes você talvez já se pegou indo para um caminho e você não ia para aquele lugar? Porque a sua mente está viciada, a minha mente, a nossa mente, ela vicia inclusive em sofrer. Então sofrer para muitos de nós é uma coisa normal. Né? Inclusive é do cristianismo nos ensinar que a gente tem que sofrer. Eu quero te convidar a sair desse ponto de vista fixo e a entender que a vida não é só sofrimento. O sofrimento é o seu professor. Então aprenda a lição e passe de fase. E vá para o videogame. A vida é um videogame, é um eterno videogame. E o tempo todo você está game over, game over, game over. Porque você precisa voltar, repetir, e você não descobre o caminho para sair disso, porque você está sempre repetindo o mesmo padrão. Você está sempre repetindo os mesmos erros de formas diferentes. E é isso que as constelações familiares vêm te trazer luz. Porque esses padrões de repetição de erros, eles são muito maiores que você. Eles começaram antes de você. E dificilmente sozinho você vai conseguir quebrar esses padrões. Por isso que a gente tem as constelações familiares, a gente tem o grupo de constelação. Você pode vir participar do meu grupo de constelação e vivenciar algo transformador. Ele é um grupo extremamente diferente de tudo que você já viu.
E é importante que você saia do ponto de vista fixo, de que você já conhece as constelações e talvez você seja convidado a, de fato, a conhecer a vivência das constelações. As constelações, ela não é só uma técnica, ela é uma vivência, ela é uma filosofia, ela é uma forma de prosperar enxergando a estrutura de como você funciona. Quando você entende como você funciona, você sabe diretamente para que você tenha os resultados que você quer, aonde você precisa mudar. Se você conhece o motor de um carro e você quer turbinar esse carro, você já sabe aonde você vai fazer a intervenção para que esse carro corra mais, para que esse carro tenha mais alta performance, ou para que ele economize mais combustível. Tudo depende do que você quer e você conhece como ele funciona, você vai conseguir tirar muito mais resultado. E esse é um dos maiores problemas que a gente fica no sofrimento. A gente não se conhece, a gente não sabe para que veio, né? Um que eu tô, um que eu vou, famosa frase mineira. Então a gente não sabe para que veio. Se você não sabe que você veio, você acha que os seus problemas só são problemas. Quando você enxerga para que você veio, qual é a tua missão, qual é o teu propósito, você começa a entender que os seus problemas são as ferramentas, são o combustível que vai fazer você chegar aonde você precisa chegar. E é isso que eu te convido a você participar da vivência das constelações familiares. Ela é uma experiência que você precisa estar ali, tanto presencial quanto online. Você pode escolher participar dos dois. Híbrido, né? Porque nós já estamos num momento que a gente consegue atuar no mundo inteiro, mas atuar também regionalmente. Então, você precisa estar no online, você precisa escalar, você precisa aprender como se posicionar no mercado, porque eu atendo muitos terapeutas que nunca se trataram. Então, ele foi buscar os conhecimentos porque ele tinha uma dor, mas de fato ele nunca conseguiu destravar a si mesmo. E ali os terapeutas ficam extremamente travados, cheios de ferramentas, mas não conseguem colocar em prática, se sentem inseguros, se sentem travados, não conseguem prosperar, não conseguem encher a agenda, não conseguem trabalhar na escala de negócio. Não tem essa visão que terapeuta tem uma profissão, é um negócio. Os psicólogos também não têm essa visão de que o seu negócio é prosperar. E o seu negócio precisa funcionar além de você. Então, existem estratégias, existem técnicas que você consegue fazer com que tudo isso chegue a você. E é isso que eu te convido a participar das nossas sessões de constelação familiar. Então, vem participar, que vai ser maravilhoso para que a gente possa transformar a nossa vida. E eu te agradeço.